Oi, pessoal, tudo bem? É tão difícil vir aqui gravar isso pra vocês, gente. Eu falei que eu ia fazer um vídeo explicando tudo e cá estou eu. No dia que a nossa furinha, nossa Luísa, a Lolo, ela se foi, eu ia gravar vários vídeos pra vocês pra gente conseguir ter vários conteúdos diferentes, sabe? Tinha me preparado cronometricamente pro meu dia, pra mim viver aquele dia, mas eu mal sabia o que ia acontecer. Bom, vocês viram no vídeo anterior que eu mostrei os furões e deu aviso que aconteceu com a Louise. Eu, naquele vídeo, contei dos tártaros, dos dentinhos dela. Isso não tem nada a ver, tá, gente? Só pra contextualizar, tá? Falei com os veterinários, porque eu falei mais que um. Eu vou tentar não chorar, tá, gente? Eu vou tentar ficar firme. Na madrugada do dia 14, lá pelas 2 da manhã, 1h50, pra ser mais exata, a gente dorme com a nossa cachorra no quarto, a Shiba, né? Pra quem não conhece, é uma pastora alemão que a gente tem. E ela dorme lá no nosso quarto. Ela dorme na caminha dela embaixo, assim, tipo, no nosso quarto. Tem um vídeo aí no canal que eu mostrando que a caminha dela fica. E ela acordou 1h50 da manhã, começou a latir, gente, de um jeito, assim, tipo, de alerta, por favor, alerta, tá acontecendo alguma coisa e tal. Ela começou a latir assim, aí o Thiago pegou, levantou e ela foi até a porta do nosso quarto, sentou e depois deitou. Aí o Thiago foi olhar ela, passou a mão nela e tal, pegou, voltou a deitar, porque ela não tava olhando pra nenhum lugar e tal, né, não foi em continua. Aí o Thiago deitou, era 1h55, e na hora que ele deitou, ela começou a latir de novo, foi até a porta, ficou olhando pra trás e ficou esperando que o Thiago viesse, sabe? Isso eu tava dormindo, gente, porque eu tenho um sono muito pesado. E aí o Thiago foi até a porta, chegou até o corredor, e o Thiago foi ligando as luzes e tudo mais, e aí ele chegou no ripostilho, que é o local onde os meus furões ficam, nas gaiolas separadas. Ela foi entrando, porque eu deixo as portas dos furão abertas pra Shiba poder, tipo, sei lá, eu deixava aberto. Hoje em dia eu tô usando uma proteção ali na frente pra não dar tanto estresse pra Thelma. Depois eu vou explicar sobre isso. O Thiago chegou perto da gaiolinha delas, da Thelma e da Louise, e viu que a Louise tava esticadinha, assim, tem os paninhos dela, aí tem um outro lado dos paninhos dela, tava esticada, com as patinhas de trás pra trás, assim, tipo, a Louise tava naquela posição, e ela tava toda cheia de urina, tava bem feia, assim, a situação, sabe, gente? Eu não quero nem falar muito pra vocês não ficarem imaginando cena ruim, sabe? Porque eu vi muita cena ruim. O Thiago pegou, tocou nela, assim, sentiu ela gelada, sabe? E aí ele voltou pra mim e falou assim, me acordou, eu achando que era 6h30 da manhã, que é o horário que a gente acorda e tal. E eu sei que do nada o Thiago tava tocando em mim e falou assim, amor, calma, senta, o que eu vou te falar vai ser muito ruim, então senta. Aí eu falei, amor, fala logo, eu não quero sentar. Aí ele pegou e falou assim, então, amor, eu acho que a Louise tá indo. Ele falou assim, aí eu falei, não pode ser e tudo mais. Ele falou assim, amor, ela tá gelada. Eu não sei se ela tá muito tempo ali e tal, sabe? Aí eu bati um desespero. Eu falei, meu Deus do céu, a bichinha tá gelada, a bichinha tá gelada. Eu não queria acreditar, sabe? Aí o Thiago falou assim, que você quer vir ver? Eu falei, não quero ver. Aí eu falei, vai lá você ver. Aí ele falou assim, tá bom, amor. Aí ele pegou, entrou lá no coisa, tadinho do Thiago, gente. Tanto eu quanto ele, a gente ama muito aqueles furões. E aí ele chegou e pertinho da gaiola delas e tal, tocou. Aí ele falou assim, enquanto você tá aí, vai vendo algum lugar pra gente poder levar ela a algum hospital de animais e tal. E aí eu fui procurando, sabe? E eu pedindo a Deus, por favor, que o Senhor tome a melhor decisão da vida dela e por favor, faça um milagre, porque a Thelminha vai ficar sozinha. Daí eu tava ligando, procurando os lugares e ligava pra lugares e o pessoal falava que não atendia furão, não tinha especialista pra furão, não tinha isso, não tinha aquilo e tal. E eu tava assim, meu Deus do céu, não quer que eu encontre uma saída? Deus, eu comecei a falar, né? O Thiago falou assim, amor, traz pra mim água com açúcar e uns panos quentes. Ele falou pra mim trazer, e ele falou assim, ela tá respirando. Ela tava gelada e respirando. Aí eu fui, trouxe pra ele as coisas, dei pra ele tudo. E aí ele começou a envolver ela nos paninhos quentes e bolsa quente, envolver ela começou a esquentar, sabe? E aí eu comecei, tipo, a gente começou a acreditar que a gente ia conseguir reverter tudo a tempo de chamar o hospital. Porque a Thelma, gente, eu acho que eu já até contei pra vocês, né, que a Thelma teve um colapso de ansiedade muito grande quando a gente foi fazer a junção delas de novo das 4, sabe? Que elas já foram amigas e depois aconteceu algumas coisas e elas não foram mais amigas. Então a gente teve que separar as duas em 2 gaiolas porque deu muito problema, não funcionou certo e tal. E aí a gente tentou mais uma vez fazer uma reconciliação aqui em casa e teve um estresse muito grande, que a Thelma passou por um susto muito grande com a Lola pulando nela, que é a nossa branquinha, pulou
né? Ela levou um susto muito grande e aí ela desmaiou, parece, sabe? Tipo, ela entrou num estado muito alto, assim, de adrenalina, começou a ficar sem conseguir levantar a cabeça, ela fez xixi, se urinou, fez as necessidades dela nela mesma, e aí ela não conseguia erguer a cabeça, a gente ficou desesperado e já conseguimos falar com o nosso veterinário, era durante o dia. E aí ele conseguiu nos ajudar e revertemos isso. E aí a gente achou que era algo parecido, sabe? Mas tava... A diferença é que a Luísa estava gelada. Tentamos fazer o que a gente fez com a Thelma quando aconteceu isso, sabe? Tipo assim, às vezes elas têm problema de cair a insulina demais, ficar sem muito açúcar no sangue, sabe? E os órgãos dela acabam entrando em colapso porque falta o açúcar ali circulando. Então a gente fez isso na Thelma uma vez e fomos fazer na Luísa. Só que a Luísa tava com a boca cerrada, sabe? Então ela não abria a boca por nada. O Thiago tentou com algodãozinho e tal, e não ia. Eu tô contando detalhes, gente, porque tem muita gente que me segue por causa dos meus furões, sabe? Então eu tô explicando o que aconteceu com a nossa pra você ter um furão, ver algo assim, agir bem antes, tá? Porque o furão é um animal muito sensível, você tem que saber disso. E é muito difícil detectar se eles estão doentes ou não, sabe? Então você tem que ter um cuidado muito grande e eles gastam muito de dinheiro, sério, eu vou falar pra vocês, porque a cada 6 meses tem que fazer uns controles de sangue, tirar a radiografia deles e tal, pra ver se eles estão bem, porque eles não demonstram sintomas. É muito difícil demonstrar sintomas. E ainda é muito mais difícil pra nossa Luísa, que foi mostrar os sintomas, porque ela já era um furão muito, assim, doentinha. Ela ficava muito sensível fácil. Eu já fiz até vídeo com ela aqui, que ela teve um problema no fígado e tal, a gente conseguiu resolver. É um alerta que eu quero fazer pra vocês, sabe? Deixar vocês bem alertas. E aí o Thiago me falou assim, amor, ela não tá recebendo o coisinha, ela não tá. Aí a pressão começou a cair, eu comecei a ficar com o lábio branco, me dá crise de ansiedade, eu comecei a respirar fundo, a tentar me controlar, tudo mais, pra estar forte também e tal, não sei o que. Tinha um hospital que atendia furão. Isso já era 4 da manhã, a gente tinha passado 2 horas, sabe? E aí eu liguei e falei se podia levar, eles falaram que sim, tudo particular, gente. Aí eu cheguei lá no hospitalzinho que atendia furão, eu fui atendida e a mulher pegou a Luísa pelo cangote, sabe? Porque todo furão aqui, assim, é muito difícil ter um furão que não morde. E a Luísa era um furão que não mordia. E a gente acha que ela não mordia porque ela veio de um lar que antes de vir pra casa, pra nossa família, ela era muito judiada. Elas eram largadas no relento, elas ficavam pegando frio, pegando neve, pegando friagem, não tendo contato com o humano, ficando presa na gaiola, sabe? Elas não passeavam, não brincavam todo dia, não faziam nada, sabe? Elas se tornaram muito amáveis, sabe? E elas adoravam entrar dentro dos nossos sapatos, assim, a Luísa, né? Ela adorava entrar dentro do nosso sapato, até uma nem tanto, mas a Luísa amava. Ela enfiava a cabecinha dela aqui, assim, ó, dentro, assim, ó, e ela que arrebentou tudo aqui com as unhazinhas dela. Daí, também de eu pisar, rasgou mais, sabe? Mas ela arrebentou tudo aqui assim também. E aí a gente achou que a Luísa estava indo, sabe? E eu falava pra ela, minha filha, se você quiser ir, pode ir, que a mamãe fica aqui te cuidando, te vendo. Vou cuidar do seu corpinho, vou fazer a melhor coisa pra ele. Você pode ir. Falava pra ela enquanto a gente tava indo pro hospital. E aí a gente foi pro hospital, deu meia hora daqui de casa. Chegamos lá, era quase 4h40, 4h50, era alguma coisa assim. Eu fui atendida. Foi aí que eu fiz aqueles stories falando pra vocês que a Luísa não tava bem e tal. Eu tô ainda meio ruim, sabe? Mas aquele dia tava assim, não faz tudo certo, mas não vai. Eu não confiava muito que o estado dela era muito crítico no meu visual, sabe? Aí eu cheguei e perguntei pra veterinária que tava lá no hospital 24 horas de furão, de animais. Ela falou assim, olha, eu não vou te dar muita esperança porque ela tá muito, muito grave, muito mal. Eu vou deixar ela no oxigênio, vou deixar ela na luz pra ela esquentar também. E aí vamos ver o que vai dar, sabe? Aí botaram ela numa cabine. Eu acho que eu tava até falando com o Thiago, que o Thiago não entrou comigo que não podia, sabe? Eu e o Thiago tem Barbie, a gente prefere que o mais correto é eu ir ver as coisas que o Thiago. E eu falava com ele o tempo todo. Eu não consegui perguntar ainda pra ela do bancomat, ela tá atendendo a Luísa, ela vai botar ela numa luz quente. Vai falar com a amiga dela, que é especialista nisso. E aí, Vivi, ela não me falou nada. Pergunta se o coração tá fraco, ela não me responde, sabe? Eu tô aqui, ela tirou ela daqui, onde que a Luísa fica, sabe? Não tá frio, sabe? Tá mais quentinho. Vamos ver. E ela tá com a barriga dela, assim, a bunda bem inchada, sabe? Ela falou que era muito estranho a diarreia e tal, não ter tido nada no exame. Então, eu botei o áudio pra vocês ouvirem, gente, pra mim contar detalhes pra mim não esquecer. Ela já tinha aquela parte recheadinha, sabe? Ela tava bem inchado. Ela tava
tava com diarreia também, gente. Ela tava com uma diarreia que não passava, sabe? A gente fez exame, viu tudo, não constava nada. Que ela não tinha nenhuma bactéria, sabe? E aí eu até falei no vídeo pra vocês que... Eu não sei se eu já comentei nesse vídeo ou se eu ia comentar, mas não deu nada no exame dela. E aí eu falei pro veterinário, será que a ração dela fica em cima da areia? Ela come a ração que cai na areia e tal, porque tem uns andares, né? Aí ele falou assim, pode ser, é bom você tirar de lá e botar pra cima, lá em cima, assim, pra elas não cair a ração e não comer a ração da areia. Aí a gente fez isso, sabe? Aí o Thiago falou assim, acalma seu coração, milagres só acontecem quando deve acontecer e tal. Ai, eu já tô aceitando, sabe, que ela não vai conseguir. Mas dói tanto. Mas vamos lá, né, emoção? E como você tá? Eu tava mantendo o Thiago informado porque eu tava sozinha, só com a veterinária e a Luísa na clínica, sabe? Não tinha mais ninguém lá dentro. Então era fácil pra mim conversar com o Thiago. Aí eu falei que tava aceitando porque ela falou que o estado crítico dela era muito grave. E ela falando com a médica no telefone, eu ouvi ela falando que ela não conseguia ouvir o coração da Luísa, sabe? E aí me bateu muito desespero. Eu não sei porque eu choro tanto, eu sou um animalzinho, mas eu amo tanto ele, sabe? Ela tava me falando que nem o furão é de deixar a pessoa ficar tocando, mexendo, fazendo o que quisesse com o furão. Pode ser gentil ou não, tem coisas que o furão não deixa a pessoa fazer, sabe? E ela tava deixando tudo, ela falou que isso não é nada normal. Ela falou que a temperatura dela tava tão baixa que isso era muito ruim. E ela tava desconfiando que fosse linfoma ou insulinoma. Insulinoma, que elas mais suspeitavam, era um câncerzinho do pâncreas que faz a insulina cair. E caindo, ela entra em colapso e aí morre rapidinho, sabe? Porque o furão, ele é um bicho muito sensível, muito sensível. Então qualquer coisinha que acontece com ele, ele pode vir a morrer ou ele fica no estado crítico, sabe? Ele fica mal, mas você tem que ficar muito em cima pra poder saber direitinho o que tá acontecendo, sabe? Você tem que ficar vigiando o furão todo dia, às vezes da manhã pra tarde ele pode piorar, sabe? Ela falou assim, olha, eu não dou muita esperança pra vocês, mas se vocês quiserem a gente faz todos os exames que tá podendo aqui, a gente corre atrás, mas tá muito ruim. Aí eu falei, não, pode fazer tudo que precisar, pode fazer tudo, e ela foi lá e fez, sabe? 5h15, 4h34 já mandei o áudio pro Thiago, e aí 5h15 eu saí da clínica, sabe? E aí ela falou assim, olha, ela vai ficar aqui na luz e vamos ver o que vai dar. E aí eu deixei ela lá, e ela ficou com esse negocinho aí que a gente acha, os médicos acreditam que seja, que tenha sido isso, sabe? Ele veio e atacou ela muito rápido, sabe? Então ela não conseguiu resistir, e seria muito difícil ela resistir, sabe? Só se eu todo mês fizesse uma chapa dela, assim, um raio-x, uma ecografia pra ver se tinha alguma coisa, sabe? E é muito difícil também tirar a ecografia de furão, porque tem que anestesiar eles e tudo mais, e ficar anestesiando é meio perigoso, né? Então a gente cada 6 meses fazia esses exames. E aí a gente voltou pra casa, a gente pegou, fui dormir e não ligou o despertador, só deixou o celular no alto, sabe? E aí era 8h40, pegou e levantou. E 8h43 a clínica nos ligou pro celular do Thiago, porque eu passei meu telefone dele, às vezes meu telefone eu não consigo ver que estão me ligando, sabe? Sei lá, eu não escuto ele, sei lá, não consigo prestar atenção. Mas eu fiquei com medo, eu passei do Thiago também. Aí ligaram pro meu celular, só que eu não vi tocar. Aí ligaram pro do Thiago. E aí o Thiago falou com eles, eles deram a notícia que a Luísa não resistiu. Aí elas falaram assim, e a gente falou assim, como é que a gente faz, tal, porque a gente não queria, se acontecesse alguma coisa, enterrar ela aqui em casa, porque a Shiba é muito de cavar buraco, e eu fiquei com medo dela cavar buraco, sabe, onde é que a gente deixou a Louise. Aí eles falaram assim, tem a opção de mandar o corpinho, tal, por um lugar que, eu não sei como falar essa palavra aqui, que vira pó depois, sabe, vira pó junto com os outros, ou vira pó sozinha dentro de uma caixinha. Daí a gente falou, vai com os outros, porque daí ela vai de mãos dadas com os outros que também foram, sabe? Então a gente fez isso. E aí a gente foi lá pra assinar papelada, entender. Aí ela falou assim, olha, a maior chance é ser isso, e se não for isso, pode ser isso, e se não for aquilo, pode ser isso. Ela falou assim, escrito pra mim no papelzinho, sabe? E aí amanhã eu vou lá no meu veterinário, que a gente vai sempre, pra ele conversar com a gente, pra ele nos orientar o que a gente pode fazer, porque a Thelma, ela tá sozinha, e ela sempre teve a irmãzinha dela, e aí a gente se preocupa dela ficar depressiva, sabe? Porque furão fica depressivo. Então se você tem furão, ou conhece alguém
tem furão e ele é sozinho, eles podem entrar em depressão, sabia? Então a gente tem muito medo que a Thelma entre em depressão, porque a Thelma é muito assustada, muito assim, é singular, sabe? Ela é muito assustada. Já a Luísa era muito tipo, eu vou com todo mundo, eu não fico assustada com ninguém e tal. Ela era assim. Então a mulher falou assim pra gente: olha, vocês agiram muito bem de dar água com açúcar pra ela, vocês agiram muito bem de dar os panos quentes, vocês agiram muito bem de correr atrás de uma clínica, vocês fizeram tudo que podiam, não se culpem por nada, sabe? Só que a gente fica procurando culpar, não sei porquê, a gente fica assim, ai, se fizesse isso, que aquele outro, se fizesse aquela situação X ou Y, a gente fica assim, sabe? Tipo, eu sei que a gente tem que pensar nas coisas boas, e a Luísa, gente, era um animal incrível. A Luísa ela era muito amorosa, ela era um docinho de coco, sabe? Eu não sei, ela tinha um olhar doce, ela brincava de um jeitinho muito, assim, bem pouquinho, ela não era de brincar muito, sabe? Ela não brincava tanto, a Thelma corria atrás dela, mas ela corria da Thelma, sabe? Então, eu sempre procurei falar com o médico, porque eu achava que isso não era normal, porque meus outros furores eu solto, a Dora e a Lola, gente, elas brincam assim, afinco direto, sabe? E aí já ela não, ela brinca 10, 15 minutos, já cansa, já vai dormir, sabe? Eu sempre comentei isso com o meu veterinário, ele falou que os exames dela dão normal, tá tudo normal, então é o jeito dela. Ela gostava que coçava ela assim com a mão. Sou grata por ter ela na minha vida. Ela me ensinou que com um jeitinho tranquilo, suave, amoroso, consegue ser única. Eu aprendo muito com meus furões, sabe? Eu quero mudar o lugar onde é que as duas ficam. Eu não sei se eu vou adotar um novo furão pra fazer companhia pra Thelma, porque a Dora e a Lola não brincam com a Thelma. Elas querem só atacar a Thelma, e a Thelma é muito assustada. Eu tenho medo dela passar mal, que nem ela já passou. Então eu vou ver se eu encontro algum furão de uma personalidade que case com a dela. A gente vai construir um novo lugarzinho pra elas brincar, a gente já queria fazer isso, sabe? Mas como a gente queria a ajuda de um arquiteto pra fazer a construção do melhor distribuição, não deu tempo de fazer isso. Fazer nós mesmos, com as nossas próprias mãos. A gente vai comprar os materiais, vai construir pra não deixar passar muito, sabe? A gente vai fazer instalação de luzes especiais que simulam o sol. A gente já queria fazer isso no inverno, a gente tem os abajures aí, mas a gente já quer fazer a instalação perfeita pra elas receberem um sol, que é muito importante, que elas recebiam um sol da janela que entrava, sabe? Mas como agora tá inverno, os dias terminam muito rápido e quando vem sol ele passa muito rápido e elas têm que absorver a vitamina D. Então a gente vai fazer uma nova morada pra elas. Vai deixar assim as gaiolas, só vai deixar a gaiola na parte de que se elas quiserem entrar, elas entram, se não quiserem entrar, não entram. A gente tá aqui com o coração partido, às vezes pega mais, às vezes pega menos, e se você é uma pessoa que, tipo, tá achando que é bobeira, esse tipo de vídeo, esse tipo de coisa, gente, tem um animal que dependa 100% de você. E dê tudo pra ele que ele precisa. E depois você me conta como é que é. Porque eu, quando nova, eu não sentia tanta dor quando o bichinho doía, partia dessa, sabe? Ou agia tipo assim, ficava triste, chorava, mas não é que me despedaçava desse jeito. O Thiago falou pra mim, nossa, amor, eu com quase 30 anos na cara, tô aqui, ó, em plantos por causa que a nossa luz se foi, sabe? O Thiago ficou muito, assim, triste também, sabe? O Thiago ficou muito. E ele tá sendo muito a minha rocha agora, sabe? Ele tá segurando as pontas e tal. E a gente vai voltando, quer dizer, eu e ele estamos voltando ao ritmo devagar do nosso trabalho, e vou ficar um pouquinho sumido dos stories. A Shiba, gente, ela ficou em cima de mim o tempo todo, depois que eu voltei da primeira vez o veterinário e depois que eu voltei da segunda vez o veterinário. A Shiba ficou super em cima de mim, super. Eu tava fazendo qualquer coisa, ela tava comigo, assim. E é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Não esqueça de clicar no botão do gostei. Vou mexer no coração de vocês. Fiquem maravilhosos, gente. Até a próxima.